Oi, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, né? Tem que ser assim, que eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Hoje eu tô descanso total, mas ensaiando para minhas novas músicas, né, pessoal? Então, gente, às vezes eu posto algum tipo de vídeo, às vezes a pessoa vê e me pergunta, por que você posta vídeo assim, falando assado? Eu não ligo que me pergunte, não. Mas você sabe que todos nós temos uma fé, uma crença em alguma coisa. Eu acredito em Deus, universo, na força que o universo tem e nas suas leis. Quando eu acredito sim que tudo é energia. Se tudo é energia, você sabe que eu consigo conversar, que alguém consegue se conversar até por telepatia? Vou te provar como, por quê. Às vezes você está pensando na pessoa, você já está mandando uma energia para ela lá. Você já viu o que acontece? A pessoa te liga, te manda uma mensagem ou esbarra com você na rua. Isso se chama energia. E energia, gente, ela não bate na parede. Ela não tem limite. Ela vai. Se eu conectar aqui, alguns sobrinhos meus, que estiver lá nos Estados Unidos, tá lá nos Estados Unidos. Se eu tiver uma conexão com eles, uma conexão comigo, o pensamento vai, a energia vai lá e sempre vai dar alguma coisa. Então, perguntaram para mim, mesmo você posta vídeo falando da sua irmã que faleceu, justamente por isso. Porque a energia, ela ultrapassa qualquer lugar, qualquer barreira, parede, outra dimensão. Basta você apenas captar, ligar, porque o que ligardes na terra será ligado no céu. E o que ligardes no céu será ligado na terra. Então você consegue sim fazer uma conexão até mesmo com pessoas que já morreram. A não ser que essa pessoa não tinha intimidade com você. Que é uma pessoa, quer me conectar com uma pessoa, Cristiano Araújo. Bem provável que você não vai conseguir. Mas quando é alguém querido, próximo, que foi próximo a você, consegue sim. E essa pessoa de lá também consegue ver aqui e emanar energias positivas. Isso se chama energia. Então, tanto daqui, da Terra para lá, como de lá para cá. Nós já ouvimos vários casos de pessoas que estavam no leito do hospital, em coma, e que o espírito dela saiu do corpo, viajou, foi em vários lugares e depois voltou. Então existe muito mistério, gente. Não vai nessas ideias fechadas. Não conte muito com esses achismos absolutamente certo, não. Porque nada é absolutamente certo. Quando você afirma que algo é absolutamente certo, quando você está dizendo isso, você está criando um padrão e quer colocar esses padrões em outras pessoas, principalmente padrões religiosos. Então, o mundo, o universo, ele é infinito. Muita gente acha que Deus é uma pessoa. Olha para você ver. Que Deus é uma pessoa que fica sentado lá no trono, lá, poderosão, metendo a chicotada não sei aqui embaixo. Não é desse jeito.
Eu acredito que Deus não tem forma. Não tem forma. Assim, a gente não tem como a gente falar que ele é assim, ele é assim. Não estou falando desses deuses da Bíblia. Nem desse Deus Israel. Que muita gente adora o Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus de Israel. Tá? É aquele Deus lá, do povo de Israel. Que é nos confins da terra até hoje. E esse manda matar, manda arregaçar, manda estuprar, manda se fuder todo mundo. Então é sobre esse Deus. O Deus de Israel não é o Deus soberano. Põe isso na sua cabeça. Ele é o Deus de Israel. Você, por acaso, é israelita? Agora não adianta você querer ficar pegando isso e espiritualizando isso. Ah, ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Ah, porque é isso, que é aquilo. Que o Deus de Israel nós podemos... Por que você sempre tem que pegar um Deus para si? Por que você sempre tem que pegar esse Deus de Israel? Você já leu sobre ele na Bíblia? Sobre o Deus de Israel? Como ele é carrasco, como ele arregaça. Uma vez, determinada vez, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim, que Deus vai te pegar. Tipo assim, dentro da crença dela. Jeová vai tratar com você. Isso é a crença da pessoa. Você tem que respeitar e entender que as coisas não são feitas de achismos. Nem a Bíblia. Você pergunta para mim assim, quem escreveu a Bíblia? Resposta contundente, que todo mundo não tem resposta, vai responder assim, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Vou te contar um negócio. Jesus, quando foi no deserto, o diabo atentou ele 3 vezes, falando no ouvido dele. Você joga lá embaixo, teu Deus te salvará. Transforma a pedra em pão. Ele foi tentado a fazer tudo isso. Mas ele ficou firme em Deus, naquilo que ele acreditava, o soberano que estava nele, o Criador. E tem um versículo também que diz, que fala que, se possível, serão enganados até os escolhidos. Se o diabo falou no ouvido de Jesus, não vai falar no seu? Seu comedor de arroz e feijão, cagador? Pelo amor de Deus. Você nem sabe se é o diabo que está falando no seu ouvido ou se é Deus que está falando no seu ouvido. Você nem sabe se é você mesmo que está falando. Então, pessoal, vamos parar com esses achismos, essas certezíssimas. Não existem certezas para tudo. Não existem certezas para tudo. Se você acha que a sua crença é verdadeira, já está errado você. Porque nada é anti-verdadeiro, pura verdade. Então, muitos respondem isso. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. Você sabia que eles tiraram 2 livros da Bíblia? O livro de Enoque tiraram, um outro livro que eu me perdi o nome aqui agora. As verdades verdadeiras mesmo sobre a Bíblia, sobre o que foi escrito, elas foram arrancadas, essas páginas, e escreveram que a Bíblia ela passou, veio de lá para cá, passando na mão de muita gente por várias interpretações, até ela chegar aqui em nós. Quantas vezes você acha que a Bíblia foi mudada a escrita? Quantas coisas vocês acham que eles acrescentaram ou desacrescentaram? Você pode ver que Jesus mesmo não escreveu um livro. Jesus escreveu livro nenhum. Alguns apóstolos lá, seguidores lá de Jesus, que contavam as coisas. Mas ele mesmo não escreveu. Então,
Conta, né, que Jesus morreu ao terceiro dia ressuscitou e vai voltar nas nuvens para buscar a sua igreja glorificada. Você me desculpa falar, mas isso é história para boi dormir. Jesus já veio aqui, já voltou, já veio, já foi, e você está aqui até hoje. Nem te levou. Para com a historinha de carochinha que vai trocar as trombetas. Aí Jesus vai aparecer na nuvem e você vai subir assim. Gente, você é criança. Você não é criança não, é? Pode olhar, desde quando você era bebezinho, quantos anos você tem? 50, 60? Desde quando você tinha 2 anos de idade. Quer dizer, se você tem 60 anos, tem 60 anos que eles estão falando isso. Eu tenho 44, 40, sei lá. Você quer ouvir isso? São séculos e séculos e séculos e séculos. Existem mensagens que são faladas para que você fique preso, fique com medo. A Igreja Católica inventou o inferno para punir as pessoas. Faça isso, porque senão você vai para o inferno. E hoje, até hoje é assim. A pessoa não se diverte, a pessoa não faz nada. Gente, a pessoa não brinca, não sai, tudo é pecado e engorda. Mas quem que pôs isso para você? Não foi Jesus, não. Você não via Jesus falando de doutrina nenhuma na Bíblia. Isso são os líderes, os lobos, os líderes, os pastores, as pastoras, os cardeal lá, o pai de santo, coloca essas regras para pôr medo em vocês. Ah, Jeová mandou te dizer que você não consertar, vai arrancar sua perna fora. Então você já ouviu isso? Ah, se não vai pelo amor, vai pela dor. Vem pela dor. Primeiro que todo mundo tem livre-arbítrio, né? As pessoas precisam entender que todo mundo tem livre-arbítrio. Segundo, você precisa entender que aqui no Brasil são diversas religiões. Segundo, terceiro, você tem que entender que na Constituição, ela diz, logo nos primeiros capítulos lá da Constituição, se você não conhece, você é livre para ter qualquer religião que você quiser. Você é livre para adorar o Deus que você quiser. Agora, diabo. Diabo não existe não, gente. É o capeta. Vocês imaginam que o capeta, com um chifre assim, com um rabo assim, com um garfo na mão, para pegar o seu, enfiar aquele trem de sua bunda e te levar ao seu inferno. Isso é enganação. Enganaram a gente a vida toda. Isso não existe, gente. Isso são o ser humano, o sistema, ele inventa tanta coisa para te prender, né? E uma coisa que o pessoal muito, que o sistema gosta, é que você se mantém leigo, que não leia outros livros, não leia nem interprete as escrituras do jeito que ela é. Você não tem que ler a Bíblia e interpretar ela espiritualmente, não. É um livro. É um livro que tem muitas coisas boas lá, inteligentes. Muitos acontecimentos. Mas você vai por aí e fica ouvindo esses caras gritar nos seus ouvidos. Vai orar, grita. Jesus falou que não gostava de ninguém que ficasse gritando no meio do povo nas sinagogas. E isso fala que eles estão gritando, chamando, mas o coração deles está podre. Está podre. Ah, Senhor, eu vim te pedir nesta hora. Pega o microfone. Esse é o momento que o Senhor faça isso, que aconteça. Jesus não gosta disso. Jesus não aprova isso. Isso é hipocrisia. Quando Jesus chegava algum doente perto dele,
Ele não tinha conversa com espíritos baixos, não. Ele falava, sai dela. Eu te ordeno, sai dela. Em nome de Jesus, em nome do meu Pai, que está no céu, sai dela. Pronto. Você não via Jesus gritando. Eu não entendo. Tanta gritaria. Gritaria, gritaria, gritaria. Então, pessoal, estou dizendo isso porque eu tenho uma crença em Deus. Mas o Criador, o universo. E acredito muito bem nas leis do universo, nas leis do retorno. Nós temos uma mente poderosa. Então, o ser humano, o seu cérebro, vamos falar o seu cérebro, o seu cérebro, ele tem uma capacidade muito grande. Como eu falei no vídeo anterior, até o cérebro reptiliano, eles têm uma capacidade muito grande de inventar coisas, de elaborar coisas, de manipular pessoas. E tem gente que é bom nisso, de entrar na mente dos outros, conseguir fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, para que elas acreditem. O sistema não quer nem que você fique rico, nada disso. Sabe o que o sistema quer? O sistema quer que você se foda. Sistema religioso, só os grandão que tem que ter. Você tem que levar, levar e levar. Sabe porque se você não levar, o cortador, o migrador, o devorador vai comer a sua comida. Agora vai ler sobre isso, quando fala com cortador, migrador, devorador. Isso era o bicho que dava na vinha. Aquele que não tirasse da sua fruta e levasse como oferta lá, na época de carrinho, levasse, existia lá, se a pessoa não doasse, automaticamente aquilo ficava lá e os bichos comiam as frutas, as frutas, as verduras. Então, pessoal, eu acho que você tem que dar uma despertada nessa sua mente, parar de agir com esse cérebro reptiliano, que é esse cérebro medroso, que não serve para nada, e agir com consciência. Não é os outros falar e você acatar aquilo, engolir aquilo e pronto, não. Tá pondo cabresto em você, tá pondo medo em você. Você sabe que isso está te deixando doente? Religião, o próprio nome já fala ré, você está dando ré para trás. Religião só serve para algemar você e te destruir. Agora, se você trata a espiritualidade diretamente com o Criador, é uma coisa. Olha, uma coisa muito interessante que eu vou te dizer. Você aí, ó, que está me ouvindo aí, ó, você não precisa de intermediário para falar com Deus. Não existe. Jesus falou que quando você quiser falar com Ele, com Deus, com o Pai, entra para o seu quarto em secreto, dobra o seu joelho e fala com Ele. Agora, você está cheio de problemas. Você vai buscar ajuda em homens que muitas das vezes está pior do que você. Colocar a mão na sua cabeça. Batedores de... Você sabe o que? Batedores, você sabe de quê? Masturbadores. Põe a mão na sua cabeça. Presta atenção, gente. Abra o olho. Não existe isso não. Você pode falar com Deus, não tem nada, o véu do tempo foi rasgado, não existe nada que te impede de falar com Deus, não. O que te impede de falar com Deus é a sua capacidade, é a sua pequenez. Você vai falar alguma coisa comigo. Mas você mandar alguém vir falar comigo, sendo que você tem acesso livre para chegar até ali para falar, você quer falar com seu chefe. Tá, você trabalha numa empresa e quer falar com seu chefe. Aí, o que acontece?
Você vai pegar um colega de trabalho para falar com o seu chefe, que você não tem coragem, que você tem vergonha, você não tem coragem de falar com o seu chefe, você manda o seu colega de trabalho falar com o seu chefe, chega lá e fala tudo errado, tudo certo, daqui a pouco você está sendo mandado embora. Aí ele vai lá e fala assim, ó, ele falou isso, isso, isso e isso. Deus não falou nada. Você tem livre, é simplesmente você chegar, bater na porta do seu chefe. Meu chefe, por gentileza, o senhor tem um tempinho? Estou precisando ter uma palavrinha contigo. Pode ser? Ele vai te responder. Sim. Claro que ele vai te responder sim. Ou então, no mínimo, marcar um horário para você falar que ele pode estar atarefado. Então não precisa. Não precisa de você ficar pedindo isso aí, oração. Você mesmo pode orar por você. Você mesmo pôr a mão na sua cabeça. A sua mão é a melhor mão para colocar na sua cabeça. Você não sabe nem onde que esses caras colocam a mão deles, que eles passam a mão deles. Que essas mulheres passam a mão delas. Onde é que elas pegam aí, ó? Onde é que elas pegam aí, ó? Onde é que elas passam a mão aí, ó? Nem sabe. E eles não nem não. Põe lá, ó. E como eu falei lá no começo, tudo é energia. Às vezes você acha que você vai receber, você está recebendo uma energia positiva, você está recebendo uma energia de praga, de porcaria, de sujeira. Em vez de você melhorar, você fala, gente, minha vida está só piorando. Às vezes é por isso. Que você se sente incompetente, você se sente que não é merecedor. Mas você é merecedor. Você é filho. Você é criatura. Você é filho de Deus. Você é uma partícula de Deus aqui na terra. Eu sou uma partícula de Deus aqui na terra. Tem um versículo na Bíblia que diz também: vós sois deuses. Sabia disso? Que você é um Deus aqui na terra? Você sabia que você é uma deusa aqui na terra? Que está escrito na Bíblia: vós sois deuses. Conheça-te a ti mesmo. Saiba quem você é. Olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Gente, tem que ter conhecimento. Se fica ouvindo o outro falando para você, passo para frente, tenha conhecimento, estude. Estude. É por isso que eu mudei o nome do canal para Despertando com a Luciana Rocha. Principalmente depois que eu aprendi a física quântica, aí rebentou tudo. Você não precisa de intermédio de ninguém. Tudo é energia. Você sabe, se eu perguntar para vocês de o que o seu corpo é feito, você vai saber me responder? Tenho certeza que não. Se eu te perguntar quantos cérebros, quais tipos de cérebro você tem, você vai ter certeza que você não vai saber responder. Se eu te perguntar a você o que é a física quântica, você não vai saber me responder. Se você souber, você pode responder para mim, mas sem olhar aí na inteligência artificial. Porque eu ouço agora, tem gente agora tá falando até da inteligência artificial. Você entendeu? Então conheça a verdade. Eu outro dia tava contar um casinho pra vocês aqui. Eu tive vários amigos, tive vários colegas, coisas assim. Eu vou falar um negócio com você. Eu tinha uns amigos que eu gostava, mas outros amigos excomungados. Tinha uns que vinham na minha casa, né? E isso é tão complicado de você conhecer menos outros na sua casa, que eu não tinha essa maldade, não. Como eu era muito carente de amizade de pessoa, hoje eu não sou, não. Eu gostava que as pessoas vinham na minha casa conversar comigo, tomar uma cerveja comigo. Cara, eu tive esse colega meu,
Ele passava aqui, parece que ele andava a rua, andava o bairro inteiro, anda o bairro inteiro de chinelo, sabe, bermuda, chegava com o pé vermelho, né? Ia na minha casa, comia a minha comida, sentava na minha mesa, sentava no meu sofá, falava sobre a espiritualidade, falava sobre várias coisas. Mas no fundo, depois eu fui ver que às vezes a pessoa andou por lugares tenebrosos, foi em lugares tenebrosos. Às vezes a pessoa, dentro da pessoa, a alma dela está na escuridão. Você traz esse trem para sua casa, essa praga, depois deixa a sujeira dela toda na sua casa. A impregnação, a energia ruim da pessoa. E olha que tem gente que faz isso propositalmente. Tem uns que não sabem não, mas tem uns que fazem de propósito. Pois é, então eu descobri tanta coisa que hoje qualquer coisa que você me contar que tem a ver com cabelo tá sujão. Qualquer coisa que você me contar hoje que tem a ver com o ser humano. Ah, fulano fez isso. Eu nem me assusto mais. Se me contar um negócio de família, eu nem me assusto mais. Porque eu particularmente não acredito que falaram para nós que família é instituição de Deus. Eu não acho não. Acho mesmo. Você já viu? Não acho. É uma coisa minha, não acho que foi Deus que instituiu família, né? Porque se fosse Deus que tivesse instituído família, elas não seriam do jeito que seriam. Você pode contar no dedo aí, ó. Famílias que dão certo. Você vê aí, ó. Mãe maltratando filho, filho maltratando mãe, pai transando com filho, pai estuprando filho, irmão estuprando irmã, a falsidade que é a mentirada, irmão querendo se mostrar mais que o outro, que tem mais dinheiro que o outro. E sabe o que eu acho que isso tudo? Um grande babaquice, ilusão. Para mim, é tudo ilusão. Crendices. Para com essas crendices, gente. Para com essas crendices, vai renovar a mente de vocês. Para com essas crendices, porque essas crendices não vão levar vocês a nada. Isso aí eu posso garantir a vocês. Essas crenças limitantes. É difícil você conversar com pessoas que têm a mente travada. A pessoa é aquilo ali, acabou, bateu o pé, é aquilo ali. Como você, como ser humano, fala para mim, como você pode provar alguma coisa? Existe um sistema no mundo que comanda o mundo, comanda o país. Você nem sabe onde está esse sistema, como funciona esse sistema. Sistema político, sistema religioso. E quanto mais você se apegar a novelas, religião, coisas fúteis que você fica assistindo no YouTube, no Kawaii, mais o sistema vai gostar. Sabe o quê? Porque você vai ficar mais burro e mais ignorante. Vai ficar com sua mentinha de galo
mentezinha de galinha, mentezinha de galo, desse tamanhozinho assim. Pra começar, eu acho que tem gente que nem tem mente. Tem uma massinha lá. Tem pessoas que é um absurdo, gente. Tem pessoas que conversam com elas, que a crendice delas é tão grande, que eu fico assim, pelo amor de Deus, eu não acredito que eu tô escutando um negócio desse. Eu não acredito que eu tô escutando uma coisa dessa. Então, eu falei no vídeo anterior, tem vezes que eu tenho vontade de vomitar. Mas tem uma que eu nem continuo a conversa. Ai, ai, ai. Que dá, sabe o quê? Dá até preguiça, preguiça. Você encontra com fulano, fulano, como é que você tá? Você fica lá 5, 6 anos sem ver a pessoa. Fulano, e aí, como é que você tá? Ela era de um jeito, né? Passa esses anos todos, você volta, do mesmo jeitinho, as mesmas crenças, as mesmas coisinhas. Não muda de vida, não sobe de vida, mesmos pensamentos de querer ser melhor que o outro, mesmos pensamentos de querer derrubar o outro. E isso a gente vê isso aí dentro da família. Isso é o que você vê, Caim matou Abel. Por conta de quê? Inveja. Os irmãos de José venderam ele umas moedas aí, fuleira aí. Um dos filhos enganou o pai lá, o Jacó lá. Fez para ele pegar progenitura dele, ficar, trocou por prato de lentilhas. Aproveitou que Jacó estava cego. Estou te falando. Vai por mim. Esse negócio de família, isso não é instituição de Deus. Eu acho que nós estamos aqui na Terra. Vou te fazer uma pergunta. Você veio da onde? Você vai responder para mim que você veio da barriga da sua mãe. Tá, mas antes de você vir da barriga da sua mãe, você veio da onde? Você nem sabe. Você nem sabe de onde você veio. E você não sabe também para onde que você vai. Eu vou pro céu. Mas você não sabe como é que é lá? Eu vou pro inferno. Você não sabe se existe isso mesmo? Então a gente não sabe de onde veio, nem sabe para onde vai, meu amigo. Fica se achando que você sabe alguma coisa. E fica dando esse sermão nas pessoas. Para com isso. Para de dar sermão nos outros. Para de querer mudar a vida dos outros. Ninguém muda ninguém, não. Para de ficar entrando na vida dos outros. A mudança é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. Para de ficar se desgastando. Não, quando você está dando sermão na pessoa, quando você fica ali falando com a pessoa, nossa, você está querendo mudar a vida dela. Ninguém muda a vida de ninguém, não, sou. Tem ser humano que não tem consciência. Igual eu falei, tem uma massinha no lugar do cérebro. Deus que perdoe. Esse tipo de pessoa não vai nem conversar. Nossa, é perigoso ficar conversando. Não tem estrutura emocional. Não tem nada. Tem gente que não tem estrutura para conversar com outra pessoa que não é da religião dele. Se não for da religião dele que estiver falando, ele não quer ouvir. Quer dizer, olha, miséria de burro. Existe muitas coisas no espaço. Tem gente que acredita que só existe Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deus. Você nunca viu Deus? Você nunca viu Jesus? Você só passa para frente aquilo que eu te falava.
inclusive, eu te falar. Você nem sabe se Jesus morreu mesmo. Você fugiu. Essa historinha de boi dormir que ressuscitou no terceiro dia. Porque eu ouvi falar que ninguém ressuscitou. Aí foi voando, virou pão, voou. Olha com isso. Vamos ler as coisas direito, procura saber, afunda, aprofunda-se, já que você quer saber sobre isso, aprofunda-se. Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Espírito Santo. Olha pra você ver aqui, ó. É um nome vago. Espírito Santo, quer dizer, é um espírito que é santo. Mas que espírito que é esse? Ah, é o Espírito Santo. Nem eu sei saber responder. O Espírito Santo vai fazer a obra. Que espírito? Como é que ele chama? Ó, pra você ter ideia. Em uma determinada igreja, a mulher que estava lá era evangélica também da igreja. Mas isso aqui, olha a contradição. Você acredita que é tão paia isso? Está dentro da mesma igreja, falando lá. Tem gente que acredita só Jesus. E tem gente que acredita na Trindade. Deus, Jesus e Espírito Santo. E aí? Os três formam um? Aí, essa minha colega falou que ela veio de uma determinada congregação que ela só acredita em Jesus. Não acredita em Espírito Santo. Então ela participava. E lá nessa igreja lá, a mulher não deixava ela pregar lá não, porque ela só acreditava em Jesus. Ela acreditava no batismo de Jesus. Gente, o reino dividido contra si, ele não prospera. Ele não fica em pé. Nem vocês decidem. Não sabem o que está falando. Aí estão falando coisas bestas para vocês, coisas bobas, manipulando vocês, a ponto de vocês ficarem doentes espiritualmente. Aí você fica doente espiritualmente, sabe o que você faz? Você vai lá, procura a igreja ainda, mais ainda, fica mais doente ainda. Você tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, porque aqueles líderes que estão ali dentro ali, às vezes é pior que vocês. Eu não deixo. Se põe a mão na minha cabeça, eu acho que eu dou até um tapa. Na minha cabeça ninguém põe a mão não. E dá recado pra mim também não. Outro dia eu passei na rua, o cara, eu nem sou da religião do cara, falou assim comigo assim, um crente. Eu perguntei pela pastora dele, que é minha colega, ele falou que ela ia vir conversar comigo depois aqui, que a gente é colega. Aí ela falou assim, na hora que eu liguei o carro para ir embora, ele falou, deixa eu te falar, Jeová mandou te falar para você ter cuidado com o seu quê, e nem lembro, nem vou repetir. Isso tem uns 4 anos. Sabe o que eu falei com ele? Você deu seu recado, não deu? Agora eu vou dar meu recado para você também. O seu tranca-rua está mandando falar que vai trancar seus caminhos todinho agora. E aí? Não só o seu tranca-rua, como o seu José Pelim, Dona Maria Padilha. E aí? Aí vai brigar? Você sabe lá se o recado que está vindo na boca dele é certo? Quer dizer, ele mandou um recado jogando uma maldição. Se aquilo entra na mente, cara, como faz? Joga a palavra. Entrou na mente ao ser doente. Ele nada está repreendido. Eu falei, então você também está repreendido. Hein? O negócio é esse. Se é algum santo aqui, se é melhor do que alguém aqui. Então, gente, mas essa mania boba. Nós estamos no mundo, nós estamos numa transição planetária. O mundo mudou muito.
E você, se não acompanhar, vai ficar para trás, tá? O que se faz hoje, não faz mais. O que se fazia antes, o que não fazia antes, faz agora. Entendeu? Entendeu o recado que a Luciana Rocha quer te dar hoje? Então tá. Vou deixar vocês meditando aí. Medita, medita, medita. Se é que você consegue meditar, você medita. Depois você me fala.